Pois bem, recentemente eu estava vendo aqui na internet alguns vídeos falando sobre o Oscar deste ano de 2026 e eu fiquei bem impressionado que a grande parte das pessoas criticaram bastante o Oscar, né? Falaram muito mal dessa premiação e disse que mais uma vez foi uma grande vergonha, foi uma grande porcaria. No meio da premiação eles cortaram o microfone da galera que fez o filme Guerreiras do K-pop. Teve ali o Conan O'Brien, que eu não sei porquê. Eu até me perguntei, inclusive, no início da premiação, falei assim, cara, por que que esse cara tá aí de novo? Toda vez aparece esse cara, né? Esse lixo. Mas talvez por eu não conhecer a cultura americana, por eu não conhecer muito dos atores e das atrizes americanas, eu meio que ignorei isso, mas muita gente falou que as piadas dele foi uma merda. E, sinceramente, eu nem liguei para as piadas porque você sabe que na Globo, eu vi na Globo. Eu não vi em outro lugar, não. Você sabe que na Globo não dá pra entender merda nenhuma. Eles ficam falando por cima, fica falando tanto de coisa por cima, aí fica uma merda pra ver aquele negócio, pra ver aquela premiação, pra ver alguma coisa. Então, eu mesmo deixei no mudo, fui vendo as premiações, fui olhando ali os negócios, e aí, mano, eu só fui vendo, sabe? Eu nem escutei nada, então eu não vou nem opinar sobre isso. Mas o ponto que eu quero trazer nesse vídeo de hoje é sobre essa questão de tudo estar ruim. Você já reparou que todo mundo reclama de alguma coisa? Todo mundo fala que tudo tá ruim? Você vai falar do Oscar, tá ruim. Você vai falar de cinema, tá ruim. Você vai falar de futebol, todo mundo fala que tá uma merda. O futebol de hoje em dia é uma bosta. O que eu concordo em muitas partes. Acho que o futebol de hoje em dia é uma grande porcaria. Tirando a defesa. Zagueiro, meio-campista, hoje em dia tá melhor que o futebol de antes, que era uma porcaria. Mas hoje em dia a defesa tá melhor. Aí eu falo que o futebol tá uma porcaria. Não tem jogador bom, não tem jogador driblador mais, não tem aquele craque da camisa 10, como dizia Silvio Luiz. É o craque da camisa 10. Não tem mais, não existe mais o craque da camisa 10. Não existe mais nada. Aí você vai pra sua vida cotidiana. Você vai falar de fofoca, as fofocas mais merda que tem. As coisas mais lixo que tem. Você vai para programa de TV, tudo uma merda, tudo um lixo, tudo uma porcaria. Você vem para internet, grande parte dos conteúdos são uma porcaria, uma bosta, tudo conteúdo ruim. Aí então, você vai então ali para o seu dia a dia, você vai ali pro teu emprego é uma merda. As pessoas que você conversa é uma merda, não dá para confiar em ninguém. Você vai conversar com as pessoas conhecidas também, as pessoas conhecidas meio que estão te jogando de lado. Cara, tudo que você faz na tua vida tá uma merda, cara. Impressionante. E isso não é só eu que tô dizendo, eu acho que todo mundo tá percebendo isso. E desde 2020, pra mim, a minha visão, isso tem acontecido com mais frequência. Tem deixado cada vez mais claro desde 2020, desde quando aquela pandemia ridícula surgiu, foi deixado muito claro pra mim que as coisas só foi piorando, que as coisas ficaram piores. O ser humano foi ficando pior. Já estava ruim, aí ficou ainda pior. O ser humano conseguiu piorar a situação e ainda tinha gente que falava assim que o mundo ia ficar melhor, que as pessoas iriam entender melhor. Nossa, cara, eu não sei como é que essas pessoas acreditavam nisso, né? Eu nunca acreditei nessa hipótese de que o ser humano ia melhorar e etc. Eu não sei como, cara. Não sei como é que as pessoas interpretaram dessa maneira aquela pandemia. Mas enfim. Então, cara, depois da pandemia as coisas ficaram todas ruins. E por que que isso está acontecendo, cara? Por que que isso está rolando? Por que que isso está, de fato, o que que tá acontecendo? Por que que tá acontecendo isso, né? Por que que está rolando isso? Enfim, cara, eu tenho uma teoria com relação a isso. Posso dizer que é teoria porque eu não tenho outra opinião com relação a isso, sabe? Eu acho que é só uma hipótese. É uma hipótese do que pode estar acontecendo e não necessariamente uma ideia pré-estabelecida ou um julgamento meu com relação a isso, tá? Mas o que eu acredito é que a sociedade chegou no seu limite. A humanidade, o ser humano chegou no seu limite. Ele chegou no seu limite. Tipo, sabe aquela vez, aquele momento da sua vida que você tá bravo com a pessoa, ou tá bravo com alguma coisa que você fez
ali na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia, naquele momento ali de vida que você tá tendo, aí você fala assim, eu tô de saco cheio, eu tô por aqui, ó. Eu tô por aqui. Então, é exatamente isso que a humanidade está. Ela tá de saco cheio, eu tô por aqui, ó. Tô por aqui. É exatamente isso que a gente tá tendo. A gente tá por aqui com as coisas da humanidade. E aí, cara, o que que acontece? Eu creio que isso está acontecendo por conta da gente não ter mais para onde evoluir. O ser humano não tem mais para onde evoluir. Vamos parar para pensar. O ser humano já chegou no seu ápice tecnológico. Simplesmente não tem como mais evoluir além de um celular, né? De novo, eu acho que é a terceira vez seguida que eu tô mostrando esse celular aqui em um vídeo. Não tem como mais evoluir para um celular, para além de um PC, de um notebook, como eu tô usando aqui agora. Cara, não tem como mais evoluir para além disso. Talvez um óculos VR, talvez aí seja a coisa do futuro, mas ele já tá aí também. Então não tem como mais evoluir para mais do que isso, tá? Não há como ultrapassar esse limite. Não tem como mais ultrapassar essa barreira. Para mim já chegamos nesse ápice. Se o ser humano chegou já nesse ápice, e na Bíblia já dizia que a ciência no fim dos tempos iria se multiplicar. E eu creio muito que a ciência que ele estava dizendo aí era a ciência tecnológica, das tecnologias que a gente conhece atualmente. Foi a que mais evoluiu nos últimos 100 anos e que vem ainda evoluindo cada vez mais. Cara, eu creio abertamente que essa tecnologia que a gente tem agora e que a gente está aqui conversando com ela, que a gente está tendo essa interação aqui, cara, ela faz com que o ser humano fique na inércia, tá certo? O ser humano está na inércia. Simples assim. O ser humano está parado. Ele está estagnado. Ele não consegue mais sair do lugar. A gente pega as outras gerações mais antigas, pega as gerações ali dos anos 60, 70, 80, 90. Eles pegaram a era pós-Segunda Guerra Mundial. Essa era de reconstrução, essa era de reviver algumas coisas ali da sociedade que não existia, acabar com o conservadorismo, que foi talvez uma das piores ideias que eles já tiveram, mas enfim, né? Ninguém sabia como essas ideias iriam influenciar no futuro não muito distante, ou talvez bem distante daquela realidade que eles estavam vivendo. E aí, cara, naquela época, tudo evoluía. Tudo ia para frente. Por quê? Porque não se tinha tanta tecnologia, não se tinha tantas coisas, não se tinha algo tão complexo a se fazer. A vida era simples, a vida era básica. A vida ainda não era tão complexa como era hoje em dia. Então, cara, era muito fácil de evoluir as coisas. Você basta lembrar, por exemplo, vamos falar da música, que também tá uma merda. Eu acho que eu nem falei de música aqui, né? A música também hoje em dia tá uma merda, tudo tá uma merda, né? Enfim. Mas vamos pegar o exemplo da música. Nos anos 60, teve os Beatles. Cara, os Beatles, eles simplesmente foram a revolução da música, assim, de uma hora pra outra, tá ligado? No primeiro momento que eles lançaram lá o álbum deles, lançaram o disco deles, cara, bombou, tá ligado? Bombou. É isso, bombou. Em questão de dias, assim, bombou, cara. E os caras, com uma música extremamente diferente da época, uma música simples, mas diferente, eles conseguiram bombar. Eles conseguiram crescer ali no cenário da música. Conseguiram crescer no cenário ali britânico, americano, mundial, cara. Então você percebe que com coisas básicas, com coisas simples, as pessoas cresciam, as pessoas evoluíam, as coisas andavam pra frente, entendeu? Isso foi até os anos 90. Já nos anos 2000, com o advento das redes sociais, com o advento da internet, como ainda esse mundo era muito novo, as pessoas não misturavam o mundo tecnológico, esse mundo digital, com o mundo físico. Então as pessoas elas não ficavam misturando as coisas. Então as pessoas entendiam que o mundo digital era o mundo digital, o mundo real, o mundo era o mundo real. E aí você tinha conexões ali no mundo real que você podia trazer para o mundo digital, se caso a pessoa tivesse conexão ao mundo digital. Se não, você podia ali ter somente no mundo real. E assim as coisas iam muito bem, até a metade dos anos 2010,
quando a tecnologia, por volta de 2016, começa a de fato entrar dentro de nossas vidas. E aí, então, o que que acontece? Nessa época que surgiu o Pokémon Go, a gente conseguiu entender, cara, o Pokémon Go foi a evolução, tá? Eu sinto que ali foi a evolução da questão de você misturar a tecnologia com o mundo real. E ali é que a coisa começou a desandar. Ali a gente percebeu o quê? Cara, o ser humano, ele chegou no ápice dele. Chegou no ápice dele, porque agora a gente consegue misturar a tecnologia com o mundo real, a gente não consegue mais desvencilhar a tecnologia da realidade, entendeu? A gente não consegue mais desvencilhar isso. E aí, então, o ser humano, que antes evoluía a todo momento, sempre estava evoluindo em alguma coisa, sempre estava engrenando em algo, sempre estava ali andando para frente, sempre estava seguindo o seu caminho, estava seguindo adiante, se tornou um ser humano que atualmente chegou ali num ponto de estagnação. E aí, cara, pelo fato da gente não conseguir evoluir, pelo fato do ser humano não conseguir ir para frente, o ser humano não conseguir mais ir adiante, o que que acontece? Acontece que a única forma do ser humano conseguir tentar evoluir ou tentar sair da inércia dele, sair dessa estagnação, seria regredindo. Então por isso mesmo que você vê a geração antiga falando que, nossa, o filme de antigamente era muito melhor, como de fato era mesmo. Ah, não sei o que, as músicas eram muito melhores, como de fato era mesmo. Ah, não sei o que, e tal coisa era melhor, e a tal coisa era melhor, e etc. E a galera ali que está dentro das grandes empresas, o mercado no geral de grandes empresas, percebeu que de fato não há como mais evoluir em nada. Não tem como mais. Como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou para frente se tudo que a gente já fez já está disponível para as pessoas? A população já está com tudo que há disponível. Não tem como mais evoluir para mais nada. Nós já chegamos no nosso ápice de evolução. Então a melhor solução é regredir mesmo. Então vamos regredir no cinema, fazendo filme blockbuster de reboot, remake, de live action de coisa antiga. Vamos fazer aí música merreca, ruim pro povo, aí pra população, fazer música ruim. Mas aí a gente também vai começar a cantar umas músicas antigas aí, se a galera não gosta de funk, não gosta de rap, trap, essas merda aí. Vamos colocar umas músicas antigas aí. Vamos cantar Legião Urbana de novo, Renato Russo. Vamos cantar Cazuza aí, vamos cantar aí as músicas aí que todo mundo tocava nos anos 80 e 90. Vamos então fazer com que as premiações sejam rápidas e que agrade todo mundo, mas que não agrade ninguém também. Como é no caso ali do Ballon d'Or, France Football, inclusive falei isso, né? São premiações chatas e enfadonhas, né? Então, Ballon d'Or da France Football, The Best da FIFA, o Oscar, o Globo de Ouro, o Kids' Choice Awards, todos são uma porcaria. Então, cara, no geral, a sociedade vem regredindo. Só que tem um problema. Você regredir não é a mesma coisa de você ir para frente. Porque quando você regride, você tá dando pro seu cérebro o seguinte, cara, você está indo pra merda. Você está indo pra vala. Entendeu? Você tá com aquela sensação de que, cara, eu tô fazendo bosta. Sabe? Porque eu tô regredindo, eu tô fazendo bosta. Entendeu? E é isso que exatamente tá acontecendo. Você tá fazendo bosta. Você tá criando coisa ali, imaginária da tua cabeça, que não tem nada a ver com a realidade. Basta você ver, por exemplo, o que aconteceu há uns tempos atrás, né? No cinema, nas séries, nos desenhos, a galera começou a colocar esse negócio de cultura woke no meio, começou a politizar muito as coisas, e aí o que aconteceu? Aconteceu exatamente isso que eu tô falando com vocês. Houve uma regressão e colocaram essas coisas ali que não tinham nada a ver, coisas imaginárias, coisas que não tinham nada a ver com a realidade daquela série, daquele programa, daquele desenho, não tinha nada a ver. Botaram alguma coisa nada a ver ali, exatamente porque não tinha criatividade, não tinha algo para evoluir naquilo. Como é que eu vou evoluir algo que não tem como evoluir? Entendeu? Então é isso que está acontecendo hoje em dia. A gente está estagnado. A sociedade chegou no seu ápice, no seu limite. E se a sociedade chegou no seu ápice, no seu limite, seja de coisa boa, de coisa ruim, a gente tem que entender que, infelizmente, a única coisa que vai acontecer é a tendência do ser humano só piorar
como já era dito na Bíblia, a tendência era só piorar. O mundo jaz do maligno. E além disso, a gente também tem um outro fator. A chegada do anticristo. Que eu creio, né, como cristão, eu creio que a chegada do anticristo vai ser exatamente para resolver, entre muitas aspas, esses problemas de estagnação da sociedade. E isso aí tem tudo a ver com a Agenda 2030, né? As pessoas ficam falando, não, mas a Agenda 2030 é teoria da conspiração, essa parada aí. Não, a Agenda 2030 ela existe mesmo. Ela existe. A ONU tem a Agenda 2030, tem os objetivos lá dela. Só que, cara, é fato que a Agenda 2030 lá mostra muito bem algumas das várias coisas que estão acontecendo atualmente, tá? Por exemplo, a erradicação da pobreza, que muita gente diz que esse negócio de erradicar a pobreza não é nada mais nada menos que matar o pobre. Então você vai ter uma sociedade que vai se compor de pessoas que poucas delas vão ser pobres, vão ser sim pessoas de classe média, e a maioria delas vão ser ricas, pessoas ali da elite. Então eu creio muito nessa hipótese, porque você vê que hoje em dia a economia está uma grande porcaria, a economia está uma grande bosta, os pobres já não estão conseguindo mais comer direito. Você vê, as pessoas não estão tendo mais direito para fazer as coisas, não estão tendo mais condição de conseguir até mesmo assistir a um filme, assistir a uma série, não tem mais condição de fazer esse tipo de entretenimento, que antes era muito comum, que antes era muito normal de ser feito. Então, cara, a sociedade cada vez mais ela está regredindo. Regredindo porque não tem como mais evoluir. Não tem como mais ir para frente. E a grande verdade é que a tendência é continuar assim mesmo, tá? Não duvide muito se o ser humano começar a inventar de trazer o rock de volta para o mercado mainstream, trazer de volta uma música dos anos 60, dos anos 50 para o mainstream novamente, e isso virar um sucesso. Inclusive isso aconteceu, né? Aconteceu inclusive isso. Pois é, meus amigos, eu tive que atender aqui o telefone, né, que acabou ligando aqui. Enfim, então, cara, acontece o seguinte. Em resumo do que eu falei aqui, a sociedade não tem como mais evoluir para lugar nenhum. E a realidade, meus caros, a realidade é que a situação deve ficar cada vez pior por conta da inércia que o ser humano está. Enfim, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Falou, tchau e até um próximo conteúdo aqui no canal Senhor Patúcio.